dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos refletir sobre o Evangelho desse dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro. O Evangelho desse dia de hoje é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou os discípulos, lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje nos mostra mais uma mensagem de Jesus. Quando Jesus se dirige a caminho do templo em Jerusalém, e era próximo da festa de Páscoa, existiam 3 situações que o povo judeu se dirigia ao templo: a festa de Páscoa, a festa das colheitas e a festa de tabernáculo. Eram 3 situações que os judeus eram obrigados a se dirigir ao templo. E essa passagem nos apresenta Jesus se dirigindo ao templo justamente para a festa da Páscoa. Porém, ao chegar no templo, ele se depara com todos esses vendedores ambulantes, cambistas, trocando graças, trocando dons, trocando perdão por uma moeda. O que a mensagem está querendo mostrar para nós? Todas as vezes que alguém fizesse alguma transgressão ou algo errado, essa pessoa precisava se dirigir ao templo, pagar um sacrifício, fazer um sacrifício, apresentar um sacrifício, para que ela pudesse se tornar pura novamente. Porém, na lei judaica daquela época, existiam 2 situações. Primeiro, Deus, que era o topo de tudo. Segundo, o povo, que era abaixo. E entre Deus e o povo existia o templo. E era no templo que eles se dirigiam para se ligar novamente a Deus. Porém, para que você pudesse se tornar puro novamente fazendo esse sacrifício, você precisava apresentar um animal para ser consagrado e ser morto, para que você pudesse ser purificado. Porém, esse animal não poderia ser
qualquer animal. Esse animal deveria ser um animal criado pelos sacerdotes do templo. Também naquela época, não era qualquer dinheiro que poderia comprar esse animal. Não era o dinheiro grego ou o dinheiro romano que poderia comprar o animal. Somente o dinheiro do templo. Porém, Jesus, ao chegar lá e ver todas essas situações acontecendo, todas essas atividades acontecendo, ele se revolta e ele faz um chicote de cordas e começa a acertar todos aqueles ambulantes, vendedores, e expulsando eles da casa do Senhor, expulsando eles do templo, querendo dizer para cada um deles que dinheiro nenhum era preciso pelo perdão de Deus. Dinheiro nenhum precisava ser apresentado para que pudessem se tornar puro novamente. Jesus veio dizer para cada um deles que o perdão de Deus era gratuito. Assim como Ele quer falar para cada um de nós nessa manhã de segunda-feira. O perdão de Deus é gratuito a cada um de nós. E a sequência do Evangelho ainda vai dizer que ele diz ao povo que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Mas ele não estava falando do templo físico, ele estava falando da sua morte e ressurreição, trazendo para cada um de nós, relembrando a cada um de nós sobre o fato da sua morte e ressurreição. Então que nessa semana você possa ter esse dia de hoje, começando uma semana nova, um dia novo, uma semana toda pela frente, que você possa ter a certeza no seu coração que o perdão de Deus é gratuito para cada um de nós, para mim e para você. Basta que você se apresente, basta que você acredite, que você se entregue verdadeiramente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Uma boa semana a todos.